Pronto, já está iniciando a gravação. Eu vou, então, me apresentar rapidamente para vocês, e depois a gente inicia com o tema da aula de hoje. Eu quero inicialmente pedir desculpas, a gente teve uma dificuldade na semana passada, porque vocês ainda não estavam no AVA, né, para a gente poder começar para a gente poder ter a nossa aula, e nessa semana fui eu que tive um problema com a internet, e aí não consegui que a gente tivesse a nossa aula. Mas aí eu vou prorrogar o fórum, a atividade avaliativa dessa primeira trilha de aprendizagem, até a próxima semana, para que vocês tenham tempo, né, a partir da aula de hoje, das leituras e da visualização dos vídeos, para que vocês possam postar lá no fórum, né, as contribuições de vocês. Então, vamos lá. Eu sou professora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. A minha área de formação é antropologia e a minha temática de pesquisa são as comunidades remanescentes de Quilombo, os temas como identidade, territorialidade, patrimônio, a relação entre antropologia e Estado. São esses temas com os quais eu venho trabalhando. E na aula de hoje a gente vai estar falando então sobre as contribuições da sociologia e da antropologia para a compreensão da educação. Né? A ideia da disciplina é fornecer subsídios, né, para que vocês possam ter um olhar um pouco mais reflexivo, um pouco mais crítico sobre o fenômeno da educação, né, atentando para os diferentes elementos que vão estar conformando, né, essa experiência de ensino-aprendizagem. E aí a gente vai começar então pelas contribuições da sociologia, que sempre pensou, né, a escola como um espaço social, como uma instituição social. Então, desde os nossos autores clássicos da sociologia, como o Emile Durkheim, ele vai tomar a educação como um fato social, né, no sentido de que é por meio da educação que as gerações anteriores, né, elas vão ensinar as gerações mais novas, né, uma série de regras, normas, costumes, tradições, ideias, representações coletivas, questões morais. A gente vai ter um outro autor, um outro sociólogo norte-americano, o Talcott Parsons, que também vai falar, né, que esse processo de socialização que vai acontecer na escola, ele é uma das bases para a construção da personalidade social da criança, né? Não só esse processo da escola, mas também o processo de socialização na família, com os amigos e no trabalho, mas o da escola também é muito importante. A gente vai ter outro sociólogo, que é o Robert Merton, que vai dizer que os sujeitos, eles não são passivos aos processos educacionais, né? Eles tanto podem adotar uma posição de conformidade, inovação, ritualismo, retraimento ou rebelião. Eu esqueci de avisar aqui para vocês que, infelizmente, hoje a gente não iria contar com a participação do tutor online. Então, se vocês tiverem alguma questão, não adianta colocar aqui no chat, vocês precisam abrir o microfone e falar comigo, tá? Porque eu não consigo acompanhar simultaneamente o chat e as questões que eu estou colocando aqui para vocês. A gente vai ter também um outro sociólogo, né, Waller, que vai ver a escola como um organismo social, que vai ter as suas próprias regras, dinâmicas e atores específicos, e ele vai ser, né, um dos primeiros autores que vai ver a escola a partir de uma perspectiva interna e não externa, né,
ou seja, ele não vai ver mais só a escola como um fato social, como o Durkheim via, ou seja, de qual é o papel que ela cumpre na sociedade, mas ele vai ver como é que ela se dá internamente, né? Como é que é o seu cotidiano, o seu dia a dia. A gente vai ter a contribuição do Norbert Elias, que vai pensar a escola, né, como sujeita a determinações sociais, mas também a escola como um organismo social, né? Ou seja, a escola é produzida pela sociedade, mas ela, ao mesmo tempo, ela também produz a sociedade, né? Então, é um movimento, é uma dinâmica de retroalimentação. Ou seja, sim, a sociedade tenta impor os seus valores sobre a escola, sobre o processo educacional, mas o próprio processo educacional também tenta produzir modificações, né? Tenta impor também agendas, questões. A gente vai ter também a contribuição do Pierre Bourdieu, que vai pensar a escola, né, como um local, o sistema educacional, né, como um espaço onde as desigualdades sociais pré-existentes elas são reproduzidas, né? Então ele vai romper com aquela ideia, né, de que antes se via a escola como um espaço de igualdade, de oportunidades, de meritocracia, de justiça social, e o Bourdieu vai mostrar, ele vai denunciar essa reprodução e legitimação das desigualdades sociais, ou seja, a escola seria a instituição através da qual se legitimariam os privilégios sociais, ao invés de ser uma instância transformadora e democratizadora das sociedades. Logicamente, Bourdieu está falando a partir, né, da experiência francesa, do sistema educacional francês, que é um pouco diferente do nosso, né? Nele, os estudantes eles são avaliados periodicamente para que se defina qual é a trajetória que eles vão seguir após o ensino médio, né? Então, lá no dossiê do estudante vai ser colocado se ele deve seguir um curso técnico profissionalizante, se ele deve fazer a universidade, né? E de acordo com o que tiver ali naquele dossiê, é o que vai ser possível para ele fazer. E aí, obviamente, que os estudantes que vêm de famílias que já têm capital escolar vão ser aqueles que vão ter mais chances, mais oportunidades de ingressar na universidade do que os filhos dos operários, por exemplo, né? Então, o Bourdieu vai falar que os alunos não são iguais, eles não têm hábitos familiares similares, o que vai resultar em capitais culturais, né, diversos, e que a escola, ela requer e valoriza hábitos que é próprio das famílias burguesas, como se ele fosse neutro e universal, né? Então, de ter acesso a livros, de ter livros em casa, de conhecer determinados autores, né? Coisa que não está acessível para todo mundo, né? Principalmente para as pessoas oriundas dos grupos populares. O Bourdieu vai falar, né, de que o capital social dos pais é de suma importância para determinar o quanto o capital cultural dos filhos pode aumentar, porque também tem isso, né, com pais que têm pouca escolarização, quais as chances deles conseguirem acompanhar os filhos no seu processo de escolarização ou estimular eles a irem além disso, né? Vão haver algumas críticas a essa abordagem do Bourdieu, dizendo que a classe social não é o único fator determinante do capital cultural dos filhos e que esse hábitos familiar ele não se transmite de forma automática, porque existe uma margem de agência dos sujeitos, né? Então não é porque sim, para a maioria das pessoas, o fato de nascer numa família pobre, onde os pais são analfabetos, acaba que limitando as suas possibilidades de escolarização, mas isso não se apresenta em todos os casos, né? A gente vai ter alguns casos de superação dessas dificuldades, dessas desigualdades por parte desses sujeitos, porque eles vão ter essa agência, essa autonomia, né, para buscar
essa maior escolarização. Apesar das críticas, né, a gente vai ter alguns méritos aí na contribuição do Pierre Bourdieu para pensar a escola, a educação, porque ele vai romper com essa ideia, né, de que tem alguns estudantes que têm aptidão para os estudos enquanto outros não. Vai dizer que essa aptidão ela é socialmente condicionada, né, pelo contexto em que o estudante está inserido, e a noção de mérito pessoal, na medida em que as vantagens competitivas, né, de um estudante, elas são determinadas pela sua família, pelos ambientes de socialização, pelas suas experiências, né, e não, não apenas pelo indivíduo, né, mas pelas oportunidades e pelas situações que ele vivencia, né, na sua trajetória. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo entender, acompanhar? Sim. Sim. Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem falar, é só me avisar. Bom, aí eu vou falar um pouquinho agora sobre as contribuições da antropologia, que sempre teve uma preocupação com as formas de transmissão de conhecimento entre as gerações, até porque a cultura, né, ela se transmite através de processos de ensino-aprendizagem, né, que podem se dar no âmbito da família, no âmbito do círculo de amigos, no trabalho, na escola. A antropologia vai começar a pensar isso a partir do estudo em sociedades mais distantes da sua e depois nas suas próprias sociedades, né? E aqui, quando a gente fala de cultura, a gente está pensando em cultura no plural, culturas, né? Porque tem diversos grupos e, portanto, diversas culturas, e essa cultura de cada grupo é aquilo que os sujeitos pensam, fazem e produzem a partir dos seus sistemas simbólicos. Então, não é aquela visão estrita de cultura, né, que seriam só manifestações folclóricas, culturais. Não, o jeito que as pessoas vestem, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas produzem objetos, constroem as suas casas, tudo isso é cultura da perspectiva antropológica, né? Mas que essa cultura ela está intimamente vinculada às desigualdades sociais e às diferenças de poder existentes nas sociedades, né? Porque cada segmento social ele vai ter assim, as suas características culturais e, em grande medida, elas vão estar ali relacionadas com essas restrições, né, de oportunidades, de acesso a bens materiais. Um outro aspecto interessante da contribuição da antropologia é que, diante dessa perspectiva, né, mais relativista, ou seja, daquilo que é considerado adequado num contexto cultural pode ser considerado inadequado no outro, isso vai mostrar a diversidade e a arbitrariedade das modalidades de ensino. Né? Ou seja, não tem um único sistema de ensino universal que ele possa ser aplicado a todos os segmentos sociais, porque isso seria uma forma de violência simbólica, né? Que vai desconsiderar os conhecimentos dos próprios grupos, que vai desconsiderar os valores, a própria cultura desses sujeitos, né? Então, é preciso ter em conta que não tem uma modalidade de ensino que ela é correta para todo mundo, né? Tem que se considerar as especificidades desses estudantes, do seu contexto de origem. Os estudos antropológicos, então, eles vão tentar gerar e testar teorias, né? Ao estudar a educação, justamente para poder extrapolar e aplicar isso a outros contextos, né? Com os devidos cuidados. E aí, utilizando o método etnográfico nas suas pesquisas, ou seja, um envolvimento a longo prazo nesse contexto educacional, com observação participante e realização de entrevistas. Os antropólogos
desde o início, né, da antropologia, tem considerado tanto educação formal quanto educação não formal nas suas pesquisas, ou seja, eles trabalham com uma noção mais ampla de educação do que a sociologia, por exemplo, que estava muito focada na escola, né, como instituição social, enquanto que os antropólogos entendem que tem diversos momentos e espaços de ensino e aprendizagem na vida dos sujeitos. E quando os antropólogos estudam as políticas educacionais, eles consideram todos os agentes envolvidos no processo, né? Não apenas alunos e professores, mas pais, amigos, meios de comunicação, material didático, dentre outros. E na contribuição da antropologia tem algumas categorias, tem alguns conceitos que vão ser trazidos que são bastante importantes para a gente entender, né, o fenômeno da educação. Um deles é o de letramento, que é a prática social situada do uso da escrita, que vai ser permeada por relações de poder e que vai ocorrer em múltiplos espaços sociais. E aí é importante, né, a gente combater uma visão etnocêntrica que vai separar os sujeitos letrados dos não letrados. E aí a gente pode pensar aqui sobre a situação, né, das pessoas. Não estou projetando agora, José. Mas eu vou disponibilizar depois o PowerPoint para vocês lá no AVA. Tem, como eu estava falando antes, né, essa distinção entre letrados e não letrados, quando a gente pensa na nossa sociedade, né, a situação dos analfabetos no Brasil. Eles têm um processo de exclusão e de estigmatização social, né? Porque a gente vive num mundo que é um mundo letrado, né? Então, você precisa minimamente saber ler e escrever o básico para poder navegar na sociedade, né? Para saber qual ônibus pegar, para saber se você deve assinar um contrato ou não, né? Então, tudo isso pesa muito, né? Essa distinção entre quem tem esse letramento e quem não tem o letramento. Além disso, a gente vai ter também, né, essas oposições, essas distinções, né, entre a oralidade e a escrita, onde se valoriza muito aquilo que está escrito em detrimento daquilo que é só narrado, né, entre os analfabetos e os alfabetizados, e isso vai fazer com que a gente tenha uma compreensão muito mais aprofundada das práticas sociais de uso da leitura e da escrita, entendendo que elas estão situadas e marcadas ideologicamente, que estão materializadas por relações de poder, né? Porque a gente vai ver isso, que a ocorrência de pessoas analfabetas, ela está circunscrita às classes menos favorecidas, né? Enquanto que você não vai encontrar pessoas analfabetas na elite, né? Então, tem aí algo que está atravessando, né? Relações de poder que estão e de questões de classe social que estão atravessando, né? Essa distinção entre letrados e não letrados, entre onde se valoriza mais a oralidade para a transmissão dos conhecimentos e onde se valoriza mais a escrita para que isso ocorra. E aí se considera que a gente está diante de um evento de letramento quando a gente tem uma situação de interação estruturada pela escrita, né? Então, por exemplo, a formação de uma associação de moradores, onde na hora da reunião os moradores têm que fazer uma ata, isso é um evento de letramento, né? Por quê? Porque não é só colocar palavras no papel, né? As pessoas têm que aprender a fazer uma ata, né? Que não é uma redação qualquer, ela tem uma estrutura, ela tem uma forma de dizer as coisas, né? E isso tudo tem que ser internalizado, tem que ser aprendido na própria prática ali pelos sujeitos, né? Que muitas vezes não tem esse hábito de escrita, né? Embora sejam letrados. A outra coisa também é
entender o que as pessoas fazem com a leitura e a escrita na vida cotidiana, e que isso vai variar histórica, geográfica e culturalmente, né? Mas também a gente não pode desconsiderar como as novas tecnologias, né, presentes aí nas redes sociais de comunicação, né, na internet, isso também vai afetar. Então, quando você está numa rede social que tem uma restrição de número de caracteres, né, que você pode postar lá, isso vai de alguma forma modular a sua escrita, né? Ou seja, você tem que fazer frases curtas, tem que passar a usar emojis, gírias, expressões, né? Para se expressar de forma mais sintética, textualmente falando, e claro que isso afeta, né? A própria forma como a gente se comunica através dos aplicativos de mensagem, né? Vai mostrar um pouco isso, o quanto isso afeta também as nossas práticas de escrita, né? O quanto a gente vai escrevendo cada vez menos, né? E o quanto isso afeta também o quanto a gente consegue dedicar de atenção na hora que está lendo um texto mais longo, né? Isso tem se mostrado um grande desafio na educação das gerações mais novas, né? Estão acostumadas com textos mais enxutos, e aí quando você traz alguma coisa maior, elas tendem a perder o foco, tendem a não conseguir discernir, né, o que é importante da mensagem, ou até mesmo faz uma leitura muito apressada, né, do texto e que acaba gerando erros de interpretação. A gente vai ter também essa ideia do letramento crítico, inspirado, né, na obra de Paulo Freire, pensado aqui enquanto uma ação política cujo processo se baseia na pedagogia da pergunta e do diálogo em direção a uma educação crítica e transformadora, né? Então, em vez de usar lá aquela... Alguns de nós, né, devem ter passado por isso, aquela cartilha, né? Então, A de abelha, o B de bola, né? Você passa a ensinar o sujeito a partir de palavras que fazem sentido no cotidiano, no dia a dia dele, né? E isso vai fazer com que ele passe a olhar, né, para essas questões de uma outra maneira, né, com outro olhar. A gente vai ter também, principalmente, né, no caso dos Estados Unidos, a gente vai ter uma série de antropólogos, muitos deles discípulos de Franz Boas, que foi um antropólogo muito importante na história da antropologia norte-americana, que vão atuar muito incisivamente nos anos 30 e 40 do século passado na reforma curricular do ensino norte-americano. A gente vai ter também a ideia, né, que vários estudos etnográficos vão trazer da educação como uma forma de controle social, como base na organização social e no horizonte cultural e partilhado por um grupo. E mais recentemente a gente vai ter uma série de trabalhos, aqui no caso da antropologia brasileira, né, de uma pesquisadora que se chama Neuza Guzmão, que vai trazer uma série de contribuições sobre essa discussão entre antropologia e educação, ou seja, como o conhecimento antropológico ele pode subsidiar, né, práticas pedagógicas mais inclusivas, que tenham mais respeito à diversidade e que tenham mais sensibilidade também às condições específicas de vida e identitárias e de práticas sociais dos grupos, para que o processo de educação ele não seja algo que afaste o sujeito, né, da sua realidade, da sua vivência, mas que faça ele conseguir perceber isso com um olhar mais crítico e reflexivo, né? E que não seja necessariamente uma negação, principalmente quando a gente pensa, e que eu acredito que seja, no caso de alguns de vocês, né, o contexto enfrentado, ou seja, muitas vezes, né, em escolas que estão em áreas rurais ou em municípios do interior do estado, mas que todo o material didático está lá valorizando
um ideal que é urbano, que é industrial, que é moderno e que vamos dizer assim, não valoriza, né? Não dá visibilidade para aquilo que está mais próximo da realidade desses estudantes, né? O que faz com que eles passem a não valorizar isso. Eu recentemente, ano passado, eu estava fazendo pesquisa numa comunidade quilombola no Vale do Iguape, em Cachoeira, e a gente, em diálogo com a escola que atende as crianças daquela comunidade, das comunidades de Mutexa Cuxinga, eles pediram que a gente realizasse uma oficina para tentar trabalhar as questões étnico-raciais. E quando a gente realizou essa oficina, uma das coisas que nos chamou a atenção, né, despontou assim, foi o fato de que a maior parte dos estudantes não valorizava e não queria ter a mesma profissão que os seus pais, né? Então, ser agricultor, ser pescador, ser marisqueira era visto como algo não desejável, como algo menor, né? E como algo que fosse assim até sem muito valor, sem muito prestígio. E a gente sabe que isso está diretamente vinculado à forma como no currículo isso não é valorizado, né? Isso não é tido como algo a ser reconhecido, né? A importância desses trabalhos, a importância desses conhecimentos, desses saberes fazeres que ficam diminuídos perante essa retórica que é muito urbana, moderna, industrial, né? E que desvaloriza, então, esses conhecimentos e esses saberes. Não sei se vocês gostariam de agregar algum comentário, ou de repente trazer alguma situação experienciada por vocês nas escolas, que a gente possa relacionar com o que a gente está discutindo aqui. Bom dia, Luciete. Bom dia, Luciete. Assim, eu acho que sim, interessante essa abordagem que o Bourdieu faz, né? Principalmente pela questão que ele trata do hábitos, né? A força do hábito, né? E aí eu já faço uma discussão voltando às questões culturais, né? O hábito vem da cultura, né? E por sua vez a cultura influencia, né? No processo educacional, como a sociedade se organiza. E aí eu estou numa escola, né? Que é uma escola do campo, né? Ainda que não seja reconhecida como do campo pelo estado da Bahia, uma escola estadual aqui no município de Tiúba, onde estou agora. E eu estou fazendo um trabalho e percebi, né, através desse trabalho com os nossos alunos, né, que é a questão da heteroidentificação dentro do espaço escolar, que aí não envolve só os estudantes, envolve todo o quadro de servidores, professores. E dentro das entrevistas que os estudantes estão fazendo, há um quadro de mulheres que tiveram filhos com 14 anos. E aí a gente fazendo uma discussão com eles e lembrando que isso aí trata-se de que essas mulheres sofreram estupro de vulnerável. Porque se a maioria tiveram filho com 14 anos do mês, né, que ela que sua primeira relação sexual com 13 anos. E aí a sociedade aqui normaliza isso. Acha isso normal, professora, não é crime, não. Ah, elas queriam, eu falei assim, gente, independentemente, né, da mulher, da adolescente ter aceitado esse tipo de relacionamento, é crime. Pelo Código Penal brasileiro, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, manter conjunção carnal com pessoas de 0 a 13 anos é estupro de vulnerável. E aí, assim, é uma dificuldade para eles tentarem compreender, né? E percebo que é algo que já vem de anos e muitos anos, e isso é difícil, né? Como a transformação, né, cultural, a gente quebrar as barreiras, né, da cultura do lugar é super importante, mas também há uma discussão que precisa ser ampliada, não só dentro da escola, que eu percebo, né, como dentro da comunidade, porque
esses estudantes, eles são da comunidade, como diz o Paulo Freire, né? A leitura da palavra precede a leitura de mundo. Ou seja, eles levam para dentro da escola uma carga de pensamento, né? De abordagem social, de compreender o mundo, que é importante a gente fazer o processo de discussão. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Luciete. Eu acho que é importante a gente considerar, né, e eu acho que a antropologia ela pode contribuir nesse sentido, né, é de que aquilo que é considerado, né, admissível ou inadmissível, ele é configurado localmente, né? Isso não significa dizer que a gente vai passar pano para crime, mas isso significa dizer que, a despeito das leis que foram criadas e que estão lá, né, abstratas, etéreas em algum lugar, a gente tem as regras do lugar, de como as coisas se organizam e funcionam. E como você mesmo indica, mudar isso é muito mais complicado do que mudar uma lei, porque você tem que mudar mentalidades, né? Porque para isso você tem que passar a ter uma ideia de que, olha, até uma determinada idade, essas pessoas elas são vulneráveis, ela tem que ser protegida, né? E isso vai muito contra uma concepção que está colocada ali de uma, como é que eu vou dizer, de que essas mulheres elas são elas são objeto, né, do desejo masculino e que deve se submeter a ele, né? Então, é um processo de fato que, para ele acontecer, ele tem que, de fato, se voltar para a comunidade mais ampla, né? Não adianta vocês chegarem para os estudantes e dizer, isso é crime, não deve ser feito, né? Ou só para as meninas, né? É importante trabalhar com a própria comunidade, né? A construção desse entendimento de por que isso não deve acontecer, né? E quais são as consequências do ponto de vista físico, psicológico e social, né? Que ser mãe na adolescência vai ter uma série de implicações, não só para a mãe, mas para os filhos, né? Porque quanto mais vulnerável é a constituição dessa família, dessa prole, piores são as condições, né, que vão ser colocadas para essas crianças, né? Piores condições econômicas, psicológicas, de contexto familiar mesmo. Então, assim, é de fato um processo onde tem que se voltar para toda a comunidade, né? E fazer uma discussão que perpassa não só as crianças, mas as gerações mais velhas, né? Os pais, os avós, para que isso seja uma construção coletiva, né? Não sei se alguém gostaria de dar mais alguma contribuição. Sim, Vinícius, pode falar. Bom dia, a professora, bom dia, os colegas. Bom dia. Do Luciete desse exemplo aí, eu lembrei também de outras duas situações que legalmente, vamos dizer assim, são inadequadas, né? Mas que acontecem muito no interior, no contexto dos estudantes. E isso que é a questão do trabalho infantil, por exemplo, e do uso de álcool muito precoce. Então, são coisas que são ilegais, mas a questão cultural da mentalidade e, sobretudo, essa questão cultural da mentalidade embasada em condições materiais de vivência. E muitas vezes o trabalho infantil aí está ligado a uma condição material de sobrevivência ali, do núcleo familiar, onde ele está inserido. Então, para além de pensar, mas não é bom ou é ilegal, é uma situação ali que a própria condição de vida onde eles estão inseridos fica difícil de ter algum tipo de percepção nesse sentido, né? E o que me parece que isso também tem muita relação que essa ideia que a gente tem de adolescência, querendo ou não, é uma ideia recente, né? De diferenciar esse adolescente para o adulto, por exemplo. E aí muitas comunidades, numa situação mais interiorana, essa ideia de a criança e o adolescente como direito separado e modo de vida separado do adulto ainda não chegou, né? Ainda está distante de chegar. E uma dúvida aí sobre os textos que eu queria colocar é que, em determinado momento lá no texto sobre antropologia,
ele fala da observação participante de longa duração, né? E aí, quando me vem isso à mente, normalmente eu lembro daqueles antropólogos que estavam lá, passaram, sei lá, 10 anos na comunidade, 15 anos. Agora, no contexto escolar, o que seria considerado observação questão de longa duração? Qual seria o tempo, vamos dizer assim, para considerar que seria longa duração? Então, assim, longa duração não é só a questão do tempo, mas a questão da qualidade da realização da pesquisa, né? Porque, por exemplo, e isso também é para se diferenciar do que seria uma observação pontual, né? Porque eu posso fazer isso, eu posso ir lá, observar uma aula e dali, né, fazer uma série de considerações a partir daquela observação. Mas o nível de profundidade de entendimento que eu vou ter da situação, ele é muito raso, né? Então, se eu vou trabalhar numa escola, eu tenho que seguir os tempos de duração da escola, né? Então, o semestre letivo, ou o ano, ou a duração da disciplina. Então, a longa duração é mais para mostrar que ela é continuada, que é uma observação sistemática e continuada e que tem um vínculo, né, que a gente estabelece com os professores, com os estudantes, com os demais profissionais da escola, né? Então, assim, a gente está lá, o pessoal sabe quem a gente é, conversa com a gente, a gente não está lá simplesmente só olhando, né? E não participando. Então, assim, claro que a longa duração ela tem mudado, né? Com o passar do tempo no contexto da antropologia, porque antes também era um outro contexto, né? Era o contexto de você fazer viagens, de atravessar o oceano para ir pesquisar num lugar. E aí ficar naquele lugar por bastante tempo era até uma questão de logística, né? Porque você não podia simplesmente ir e vir a qualquer momento, né? Então você tinha que planejar isso muito bem para poder realizar. E hoje em dia a gente já tem mais facilidade de locomoção, de transporte, de contato, né? Inclusive a gente vai ter uma série de etnografias atualmente que fizeram, né, pesquisas sobre como foi esse período pandêmico e a questão do ensino no período pandêmico, acompanhando virtualmente, né, essas aulas que estavam acontecendo no espaço virtual, né? Então, assim, não é aquela concepção clássica, né, de anos de duração. A gente vai ter pouquíssimos pesquisadores que conseguem acompanhar por vários anos, né? Até porque isso implica também em disponibilidade de tempo, de recurso para poder realizar isso. Mas são pesquisas que levam alguns meses, às vezes 1 ano, 2, né, acompanhando esses processos, e que conseguem, com isso, ter um adensamento, né, ter uma profundidade na análise que é importante. Eu queria só fazer uma ponderação aqui sobre a questão do trabalho infantil, que eu acho que vale a pena considerar, porque essa categoria trabalho infantil, ela parte de uma premissa de uma infância no meio urbano, onde as crianças e os jovens, eles vão aprender a ter uma profissão por meio de processos de escolarização, né? Só que no meio rural, muitas vezes, a forma de aprendizado da profissão se dá por meio da socialização, às vezes até no âmbito da família, que é o caso da familiar. Como é que um agricultor ensina para o seu filho como ser um agricultor? Levando ele para a roça, né? Não tem outro jeito. Como é que um pescador ensina para o seu filho a pescar? Levando ele com 5 anos de idade dentro do barquinho para pescar. Isso é trabalho infantil? Nem sempre. Por que nem sempre? Porque a ideia de trabalho é a ideia de você explorar o trabalho desse sujeito para obter lucro em cima dele. E quando você está falando de trabalho familiar, você vai ver que muito dificilmente você vai ver um pai, uma mãe, um agricultor, um pescador explorar a força do filho a ponto de impedir ele de fazer outras atividades ou a ponto de colocar ele doente, né, ou numa situação de risco, porque ele queira. Não, ele vai
usar daquela capacidade que a criança consegue fazer, como as marisqueiras quando levam as crianças pequenas para o mangue, né? Elas fazem pequenas tarefas, né? Leves tarefas, não é que parece meio lúdico, inclusive. Né? Então é uma forma de aprender às vezes meio lúdica. E isso não pode ser confundido com trabalho infantil, que é colocar a criança na sinaleira a pedir dinheiro, entendeu? Que é outra coisa, né? Mas acaba que, muitas vezes, o que é que a escola faz, né? Porque a escola tem essa planificação mais universal, mais genérica, ela faz o quê? Não, nós temos o PET, né? O plano de erradicação do trabalho infantil. Então, o que a gente faz? A gente pega essa criança no turno inverso da escola e coloca ela na escola de novo, né? Sentada de novo, escrevendo de novo, tudo ali. E isso, muitas vezes, impede esse processo de transmissão desses conhecimentos que vão ser importantes na vida adulta desses sujeitos. Né? Porque se ele não aprender durante a infância e a adolescência, não vai ser na idade adulta que ele vai aprender a fazer aquelas coisas, né? A entender os movimentos das marés, a entender o mangue. Isso é um conhecimento que ele vai sendo acumulado gradativamente com a vivência, né? Com a prática mesmo. Né? Mas aí a gente enfrenta uma dificuldade. Né? Sim, Antônio, você quer falar? Bom dia, professor e demais colegas. Sim, eu acho importante essa fala da senhora, né? Principalmente porque as pessoas confundem muito a exploração do trabalho infantil com algumas questões culturais, né? E essa, para mim, é uma questão cultural, né, familiar, principalmente como a senhora cita aí das marisqueiras que levam seus filhos, né? Ali ela está também cuidando, né? Ao mesmo tempo daquelas crianças que estão exercendo de uma forma, como a senhora explicou aí, lúdica, né, aquele trabalho, né, para ajudar também no sustento da família, né, mais um ensinamento, né, também para a criança de como também sobreviver muitas vezes em um mundo que cada vez tem sido mais hostil na questão de saberes, né, de querer mais conhecimentos das pessoas, que as pessoas tenham mais habilidades, e a gente está perdendo muitas habilidades, né? A gente está vendo que muitas crianças não estão tendo essas habilidades agora na adolescência, e até mesmo como adulto, até mesmo para trocar uma lâmpada, porque a gente está negligenciando muito dessas informações que são importantes, né? Que servem para a vida toda. Então, muitas habilidades estão sendo perdidas, né, nesse meio tempo, exatamente por confundir essa questão da exploração do trabalho infantil com algumas situações de aprendizagem para a vida, né? Aí, assim, a gente tem também, né, a questão de que, como é que eu vou dizer assim, que esse currículo que está dado, né, no ensino fundamental e no ensino médio, ele está voltado para preparar o sujeito para um Enem, por exemplo, né? Mas ele não está preparando o sujeito, por exemplo, para preparar a sua própria comida, né? A gente não tem mais um contexto ali de ensino. Eu lembro que no final do ensino fundamental, a gente teve isso, a gente teve alguns cursos de breve duração que era isso. Ensinava a fazer alguns pratos, ensinava a construir um currículo, ensinava a fazer alguma coisa de artesanato, tinha vários tipos de mini cursos lá que eram para desenvolver algumas habilidades específicas, né, para você aprender a se virar. A questão é que se a escola não ensina e proíbe a família de ensinar, o que esse sujeito vai fazer quando chegar na idade adulta, né? E o fato de que é isso, a gente querendo ou não, dificilmente alguém que é de fora da agricultura familiar vai se tornar agricultor familiar. Vai ser alguém que foi socializado naquilo desde a infância. Mas se a gente impede que eles sejam socializados, como é que vai ter? Não vai ter. E a gente está vendo isso, né? O esvaziamento dos campos, né? O fato de que nenhum jovem quer ficar, né? Porque ele vai aprendendo desde a mais tenra infância na escola de que a agricultura é um trabalho pesado, é um trabalho que só fica quem
não tem educação, não tem formação, né? Mas isso acaba gerando uma outra questão, né? Que é uma questão mesmo de reprodução social, né? Das novas gerações atuando nessa ocupação. E aí, de fato, a gente vai ter uma série de atividades que vão se perdendo porque não estão sendo mais transmitidas, né? Porque esse momento de transmissão ele está sendo interrompido porque está sendo considerado uma forma de exploração, né? Então, são questões aí que eu acho que a antropologia, a sociologia, elas nos ajudam a pensar, né? A problematizar um pouco mais, assim, e a mostrar que esse não olhar para a comunidade, né? Esse não entender as questões que permeiam essas comunidades faz com que a escola, muitas vezes, produza esse apartamento, né? Produza esse distanciamento e interfira de uma forma bastante brusca, né? Bastante crítica em dinâmicas sociais que são importantes para a reprodução social daqueles grupos, né? Quando, na verdade, o que a gente tinha que pensar assim, não, você apartar completamente um jovem do mundo do trabalho era, vamos dizer assim, né? Era uma intencionalidade no sentido de que você tinha muita mão de obra excedente, então você vai postergando a entrada das novas gerações para que quando elas entrem, elas tenham possibilidade de inserção no mundo do trabalho. Mas a gente hoje vive uma realidade do mundo do trabalho que mesmo pessoas com muitas qualificações, com muitos diplomas, não estão conseguindo inserção, né? Então, postergar, né, a inserção no mundo do trabalho, que é diferente de explorar o trabalho, né? Vamos fazer essa distinção aqui. Ela pode, muitas vezes, ela ser nociva, né? Ela pode produzir outros problemas que estão colocados aqui. A outra coisa que é a questão, né, que vocês tinham mencionado aqui, da ingestão de bebidas alcoólicas, né, pelos menores de idade e como é que isso se coloca. E isso, quando vocês param para pensar e olham para essas localidades, vocês vão ver quais são as opções de lazer para esses jovens. Né? Vai ter o quê? Um campo de futebol no lugar que tiver, porque às vezes não tem, esses jovens se deslocam, né? Uma distância considerável para achar um campo de futebol para jogar o futebol. E não tem mais nada, né? Não tem opções de lazer para esses jovens. E acaba que essa sociabilidade no bar ou bebendo é o que está disponível, né? É o que está acessível, entende? Então, assim, eu acho importante não só, né, a gente criticar, mas fazem isso. Tá, mas e qual seria a opção? Né? Qual é a outra opção que você dá para esse jovem de algo que vai se configurar como lazer para ele? Até porque ele está aprendendo com os mais velhos, né? E o que é o lazer para esses mais velhos? É depois de ter uma jornada altamente desgastante durante a semana e altamente braçal, literalmente se anestesiar com álcool. Né? É literalmente isso, né? É a expressão que se usa aqui, né? Como é que é? Comer água, né? Que o pessoal usa essa expressão aqui. Então, a gente começa a ver que na verdade, assim, ó, existem razões, né, que estão motivando os sujeitos a agirem de determinada maneira. E se você quer mudar a ação dos sujeitos, você precisa produzir outras alternativas, né? Que sejam mais atrativas, que sejam mais interessantes para que esses jovens eles participem, né? Eles se integrem nisso, entendeu? Uma das coisas que me chama, né, muito atenção, assim, ali em Cachoeira, né? Tem grupos de quadrilhas juninas que se apresentam, né? Não só no período do São João, mas em outros momentos lá na cidade, e a gente vê um envolvimento e um empenho muito grande dos jovens nisso,
né, em performar, em ensaiar, em se apresentar, e que eles são bastante valorizados, né, por essa expressão cultural que eles manifestam ali, e eu acho que tem muito a ver com isso, né, quais formas, quais canais, quais meios que você vai dar para esses jovens se engajarem e eles se sentirem parte de alguma coisa, né, e importantes naquilo ali. Né? Porque se eles não tivessem isso, o que eles poderiam estar fazendo, né? Então, inclusive, eles estão trazendo em muitas dessas apresentações deles essa questão de como a violência tem atingido as suas comunidades, né? Quantas pessoas têm sido mortas nos seus bairros por causa do tráfico, por causa da violência, a questão da criminalidade. Então, tem sido muito interessante, né? Sim, os espaços públicos, né, Antônio? Isso também é uma outra questão, né? Onde estão esses espaços públicos, né? Para os momentos de sociabilidade. É isso, a rua está se tornando cada vez um espaço de risco, né? Para as pessoas. E a gente está percebendo aí, principalmente, né, nas cidades do interior, com esse avanço, né, das facções do tráfico, né? Inclusive a imposição de toques de recolher. Chega a determinada hora, Cachoeira tem acontecido um pouco isso, chega a determinada hora da noite, até quando a gente dá aula à noite, né? A gente fica bem receoso porque é como se fosse uma cidade fantasma, né? Não tem nada aberto, não tem ninguém na rua. É incrível como isso se modificou muito rapidamente aí depois do período pandêmico, né? Porque não era assim, a cidade era muito mais ativa, era muito mais viva, né? No período noturno, não só por causa da faculdade, mas tinha várias outras coisas funcionando e que pararam de funcionar, né? Por medo da criminalidade, por medo do tráfico, enfim. Uma série de questões que estão postas, que estão colocadas. Não sei se vocês têm mais algum comentário, alguma questão a colocar, porque senão eu ia passar as instruções para vocês. Sim, Vinícius, pode falar. Um exemplo, né, sobre essa questão dos espaços de sociabilidade de lazer. Tem até um colega meu que ele fez um trabalho de graduação de geografia estudando as migrações, né, no espaço rural. E aí ele teve esse estudo a partir da mudança do tamanho dos campos. Então, era o que a gente chama de campão, pegava lá 10 pessoas na linha, agora todos eles reduziram para ser society, para pegar só 6, porque você não tinha jovens suficientes vivendo ali, porque muitos migraram para outros estados, para a área urbana, o êxodo rural, né? Então, ocasionou alteração até na quantidade de pessoas que eram necessárias para jogar, então eles tiveram que adaptar o tamanho dos campos, por exemplo. Entendi. Dessas transformações têm ocorrido de fato. Gente, eu acabei de lembrar aqui, né? O AVA está em manutenção hoje até o final do dia. Então, a partir de amanhã, né, vocês podem fazer as suas postagens no fórum sobre as contribuições da sociologia e da antropologia, né, para o estudo do fenômeno da educação. Vocês devem fazer uma postagem, colocando a opinião de vocês, e também devem fazer comentários, pelo menos 2 comentários, né, sobre as postagens dos colegas de vocês, ok? Eu vou ampliar o prazo para até a próxima sexta-feira, tá? Mas eu vou pedir para vocês que entendam que eu só vou conseguir fazer isso a partir de amanhã, né? Porque o sistema está fora do ar. Então, amanhã eu já devo alterar esse prazo para que vocês possam continuar fazendo as postagens no fórum. A gente vai ter a nossa segunda aula na terça-feira, às 19 horas, por esse mesmo link aqui, tá? Que a gente vai entrar na nossa segunda trilha de aprendizagem. E aí nós vamos nos encontrar na terça, aí vocês vão ter o tempo para as leituras, para a visualização dos vídeos, para terminar a postagem nos fóruns, e na semana seguinte é que a gente vai ter a outra atividade avaliativa, tá?
que é se eu não me engano, é uma tarefa que é uma produção textual. Mas aí na próxima aula eu passo as orientações para vocês direitinho, tá bom? E qualquer dificuldade que vocês tiverem a partir de amanhã de acesso ao AVA, de postagem e tal, por favor, me façam saber, assim como o tutor, tá? Para que a gente possa ajudar vocês, ok? Todo mundo entendeu? Tudo certo? Sim, sim. Tudo certo. Então, então eu vou finalizar a gravação aqui, depois eu vou disponibilizar ela